Gravando. Priscila tem que entrar de novo, porque tiraram ela. Não fui eu. Muito bem, pessoal. Nós paramos na nossa última aula em bloqueador alfa, né? Falamos aí os bloqueadores. Agora a gente vai falar um pouquinho os bloqueadores beta adrenérgicos. Professor, durante a aula, por algum motivo, vocês me removem várias vezes. Eu sei que não é você, mas se eu cair, eu entro de novo, tá bom? Ok. Tudo bem, sem problema. Aparece aqui para minha mensagem, você será removido da reunião. Eu não sei, apareceu aqui para mim. Sem problema, tá? Isso aí. Tá. É só para você não estranhar se eu entrar e sair. Tá bom, um beijo. Tudo bem. Muito bem, então, pessoal. Nós vamos falar, então, o bloqueador beta adrenérgico, né? Todos os bloqueadores beta, eles inibem, né, competitivamente os efeitos das catecolaminas no local do receptor beta. Agora, não existe, gente, um bloqueio total ou máximo, tá? O bloqueio beta, ele sempre vai ter um efeito parcial, tá? Ele não vai ter um efeito máximo, um efeito, não. Você nem pode ter, né? Pessoa, você bloquear, 100% beta, aí o coração para, né? Então... Bom, você vê como é que foi de viagem? Tudo bem. Esse bloqueio beta, tá? Ele, então, sempre será parcial. O efeito de um beta-bloqueador pode ser superado pela administração de um agonista em dose suficiente. O que isso quer dizer? Que o bloqueio beta, ele é reversível, né? É um bloqueio, é um antagonismo reversível competitivo. Você pode bloquear um beta, se o bloqueio foi muito maior, né, do que se imaginava, do que se esperava, né? Aí você pode dar um agonista beta, que ele vai deslocar o bloqueador e você passa a ter o efeito beta. Tá? Então, é reversível. Ok? Os efeitos de um bloqueador só podem ser avaliados em presença de um estímulo simpático. Veja bem o que é isso. Se você... Agora, você está aí, a sua casa, você está aonde estiver, você está aqui, né, assistindo a aula e tal. Você está numa situação, entre aspas, né, quase que de repouso, né? E aí, você utilizar um bloqueador beta. Será que você vai perceber o efeito desse bloqueio beta? Praticamente não. Você não vai perceber, tá? Você não percebe porque os estímulos beta estão fracos, né? Você está relaxado, está tranquilo. Agora, se você estiver tendo, tá? Você está com um estímulo aumentado, você está taquicárdico, você está tenso, está nervoso, o seu coração está com a frequência alta, e você usar um bloqueador beta, você vai perceber que você vai ter uma redução. Aí sim você passa a perceber, tá? Então, o efeito de um bloqueador beta normalmente não é percebido pelo paciente. Tudo bem, gente?
Gente, conforme vocês vão tendo dúvida, vocês vão me ir falando, tá? Bom, eu vou comentar aqui com vocês, tá? Um bloqueio beta, mas isso daqui é praticamente, a gente não usa mais hoje, e se usar muito pouco, tá? Mas já se usou bastante na clínica, mas eu vou falar porque faz parte da literatura, né? E qualquer livro de farmacologia que você for pegar para você ler, você vai encontrar. Então, você tem que saber do que se trata. Bloqueador beta com atividade simpatomimética intrínseca. Os bloqueadores betas chamados bloqueador beta com ASI. ASI, atividade simpatomimética intrínseca. Gente, esses bloqueadores beta com ASI, na realidade, eles não são bloqueadores. Na verdade, eles são agonista beta com atividade intrínseca baixa. Eles são parciais, eles são fracos, tá? São fracos. E por que são chamados de bloqueadores? Porque eles acabam reduzindo o efeito do estímulo beta. E, então, esses fármacos, eles são utilizados, ou eles eram utilizados, né, para aquele paciente que tinha muita atividade beta. Aquele paciente que tinha taquicardia, né, aquele paciente que tinha a renina alta, tá? Então, e que você precisava reduzir a atividade beta, mas sem provocar um bloqueio, né? Sem interferir assim, em outros betas. Então, você usava um agonista com baixa atividade intrínseca. Por que isso? Porque ele vai lá, ele vai se ligar ao receptor beta-1 cardíaco, supondo, né? E ele vai ocupar o espaço que a noradrenalina estaria ocupando. E aí, então, acaba reduzindo o efeito do agonista, tá? Porque a nora tem uma atividade intrínseca muito maior que ele. Então, ele vai lá, ocupa aquele espaço, o efeito dele estimulante é muito fraco, e aí, então, você acaba tendo uma redução do efeito simpático. Mas ele não é um bloqueador, ele é um agonista fraco. Entenderam isso, gente? Ou ficou complicado? Então, os chamados bloqueadores com ASI são fármacos, na realidade, agonistas, com baixa atividade intrínseca. Ele ocupa o lugar do fármaco, tá? Do receptor, né? Ele ocupa o receptor, não deixando que um agonista mais forte que ele se ligue. E com isso acaba reduzindo o efeito. Sim, eu estou conversando com vocês aqui. Ok, gente? Alguma dúvida? Podemos continuar? Qualquer coisa, vocês... Tudo certo, Paulo. Vocês chamam. Então, um exemplo dessa classe é o indolol, oxprenolol e o acebutolol. Então,
é importante naqueles pacientes que necessitam de um beta-bloqueador, mas apresentam baixa frequência ou redução e contratilidade, né? Por quê? Porque ele não exerce o efeito bloqueador. Muito bem. E aí tem os fármacos cardioseletivos, né? Cardioseletivo. Esses fármacos, chamados de cardioseletivos, são aqueles fármacos agonistas mais seletivos para beta-1. Lembra que eu já comentei isso com vocês? E se não comentei, eu comento agora. São chamados de cardioseletivos, né, porque o beta-1 principal está no coração. Então, os fármacos mais seletivos para beta-1 acabou sendo chamados de cardio, né, cardioseletivo. Mas ele não bloqueia só o beta-1, o coração. Ele vai bloquear todos os beta-1, aonde houver. E essa seletividade, tá, não é 100%. Tá? Se você aumentar a dose, ocorre também o bloqueio em beta-2. Tá? Então, não existe 100% de seletividade. Tá? Isso é importante. Tá? Gente, só um minutinho. Desculpa, gente, um probleminha técnico. Então, como eu estava dizendo, não existe, tá? 100% de seletividade. Mas, então, se você aumentar a dose, você acaba tendo aí aumento, o bloqueio também de beta-2. Esses cardioseletivos, dito cardio seletivo, né, a gente pode utilizar para paciente asmático. Pode usar? Pode. Mas você precisa respeitar muito e tomar muito cuidado com a dose que você vai ter que utilizar, né? As maiores evidências, entretanto, são que os pacientes propensos à broncoconstricção podem usar os bloqueadores beta em doses adequadas sem apresentar broncoconstricção. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Gente, esses bloqueadores beta, tá? Normalmente, tá? Eles têm uma cinética muito particular e acaba diferenciando muito de fármaco para fármaco. Tem bloqueador beta que é mais lipossolúvel, tem bloqueador beta que é mais hidrossolúvel. Uns se ligam mais às proteínas, outros se ligam menos. Então, isso é muito variável de fármaco para fármaco. E o que varia também de paciente para paciente.
Então, cada paciente é um caso, tá? O médico precisa avaliar. Nós falamos nesses bloqueadores beta, cardioseletivos, e existe o bloqueador beta com ASI, né? E existe aí o bloqueador beta não seletivo, os que bloqueiam todos os betas, né? O caso do propanolol, que a gente vai falar bastante dele, tá? Ele bloqueia todos os betas. Então, os bloqueadores beta são integralmente absorvidos após a administração oral, porém sua biodisponibilidade é muito variável de fármaco para fármaco. Tá? O fígado é o principal responsável por essas variações, principalmente quando ocorrer o efeito da primeira passagem. Isso explica por que o propanolol é mais eficiente quando administrado por via intravascular. Gente, o propanolol, ele sofre um metabolismo de primeira passagem em torno de 50%. Então, se você faz a administração de uma dose, né, de 20 miligramas, só vai chegar a nível sistêmico 10 miligramas. Tá? Então, isso é importante a gente conhecer e saber, né? Não somente dele, mas como de outros, porque quando você passa a administrar intravascular, você precisa o quê? Reduzir a dose, senão você vai gerar um efeito tóxico, né? Ok? Efeito de primeira passagem, gente. Tá claro isso? A gente falou disso em cinética, né? Tem alguma dúvida? É só perguntar agora. Tá tudo bem? Tudo certo? Entendo como sim. Ok. Muito bem. Então, os bloqueadores beta têm uma meia-vida também variável. Uns têm meia-vida curta, outros nem tanto, né? E alguns fármacos têm até um tempo de ação até maior que sua própria meia-vida. Isso por quê? Isso por causa de uma redistribuição e também a produção de metabólitos ativos. Isso também acontece com alguns fármacos. Devido ao item anterior, a dose utilizada é variável de paciente para paciente. Foi o que eu já citei para vocês. Muito bem. Gente, aonde nós utilizamos os bloqueadores beta, ou os beta-block, né, como são chamados? Angina de peito. Muito bem. Angina, né, normalmente aquela dor que nós temos, né, é pré-cordial. A dor que se dá no peito. E por que dói? Isso, a angina, é um sinal que está tendo algum comprometimento na circulação coronariana, né? E está tendo algum comprometimento na irrigação do músculo cardíaco. Em alguma área está faltando sangue suficiente para manter a nutrição daquele músculo. Muito bem. Por que um bloqueador beta pode ajudar no caso da angina?
Porque eu, utilizando um bloqueador beta, eu vou reduzir o trabalho cardíaco. Eu reduzo a força, eu reduzo a frequência cardíaca, automaticamente eu reduzo o consumo de oxigênio. Então, se ele estava com falta de nutrição, reduzindo o consumo, eu posso voltar a estabilizar oferta e consumo. E aí eu amenizo a angina. Tudo bem, gente? Entendido isso? Beleza? Muito bem. Hipertensão arterial. Gente, o bloqueador beta, ele é utilizado como antihipertensivo, e isso se justifica por 4 mecanismos, tá? 4. E eu vou explicar os 4 mecanismos. Isso daí, gente, é importante que vocês tenham isso muito bem esclarecido, tá? Qualquer dúvida, que me interrompa. O primeiro mecanismo antihipertensivo, redução do débito cardíaco. Muito bem. Vocês lembram que a pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes a resistência periférica. Então, se eu reduzir o débito, eu reduzo a resistência, a pressão. Muito bem. Por que o bloqueador beta reduz o débito? O que é débito? Débito é volume sistólico vezes frequência. Né? O volume é dependente, o quê? De força. Não é? E o que o beta 1 faz? Ele aumenta força e aumenta frequência. Então, se eu bloquear o beta 1, eu estou reduzindo força. Automaticamente, eu reduzo volume. E eu estou também reduzindo frequência. Então, eu reduzo o volume e eu reduzo a frequência. Eu reduzo o débito. E reduzindo o débito, eu reduzo a pressão arterial. Dúvidas? Tudo bem? Entenderam isso? Tá ok, então. Entendo como sim. Professor, Oi. essa parte da frequência é que ele reduz o volume e a frequência, porque o beta 1 aumenta? Pode explicar direitinho para anotar? Então, o receptor beta 1, que está presente no coração, ele aumenta a força de contratilidade e aumenta a frequência, certo? Isso é o que o beta 1 faz. Se eu estou utilizando um bloqueador beta, então eu vou reduzir a força. Reduzindo força, o coração passa a ejetar menos. Então, ele vai reduzir o volume sistólico. Ok? E vai também reduzir a frequência. Então, eu passo a contrair menos e com menos força. Isso aí é que diminui
o meu débito. Ficou melhor? Tá bom, professor, entendi. Obrigada. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Muito bem. Segundo mecanismo, redução da atividade da renina. Redução da atividade da renina. Então, vamos lá. Recordando, aonde é que eu tenho o beta-1? Eu tenho o beta-1 também lá no rim, não é? Lá no aparelho justa glomerular. E esse beta-1, ele faz o quê? Estimula a liberação de renina. A renina liberada, ela vai para a circulação, ela junta com o angiotensinogênio e dá origem à angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela sofre a ação da enzima ECA e dá origem à angiotensina 2. Angiotensina 2. A angiotensina 2 é uma vasoconstrictora, então ela aumenta a pressão, e a angiotensina 2 também estimula a liberação de aldosterona, que retém sódio, retém líquido, aumentando a pressão arterial. Ponto. Até aí, tudo fisiológico. Ok? Vou repetir. Repetindo. Beta-1, no aparelho justa glomerular, libera renina. Renina vai para a circulação, junto com angiotensinogênio, dá origem à angiotensina 1. A angio 1, pela ação da enzima ECA, dá origem à angio 2. Angio 2 é uma potente vasoconstrictora. Se faz vasoconstricção, aumenta a pressão. Além disso, a angio 2 estimula a liberação de aldosterona. A aldosterona retém sódio, retém água, e isso também aumenta a pressão. Ponto final. Ok? Até aí, entenderam o que o beta-1 a nível de rim faz? O efeito dele? Muito bem. Quando eu uso um bloqueador beta, eu vou também bloquear esse beta-1. Esse beta-1 é renal. Automaticamente, eu vou diminuir renina. Se eu diminuo renina, eu diminuo angiotensina 1, eu diminuo angiotensina 2, eu diminuo vasoconstricção. Eu passo a ter vasodilatação. Aí a pressão ela já começa a diminuir. Eu diminuo também o quê? A liberação de aldosterona. Eu passo a ter menor retenção de sódio. Se eu tenho menor retenção de sódio, eu passo a excretar mais sódio e, junto com ele, excreto mais água. Efeito diurético. A pressão também diminui. Então, por isso que o bloqueio de beta-1 renal também me dá um efeito antihipertensivo.
Entenderam? Dúvidas? É só perguntar. Tudo bem, gente? Podemos passar para frente? Lembrando, gente, que esses 4 mecanismos são importantíssimos, tá? A gente vai ocupar isso aí o resto da farmacologia, hein? Então, isso aí tem que estar bem claro para vocês. Ok? Terceiro mecanismo, bloqueio de beta pré-sináptico. Então, vamos lá. Terceiro mecanismo, bloqueio de beta pré-sináptico. O que o beta pré-sináptico faz? Alguém pode aí me responder? O que o beta pré-sináptico faz? Tá duro, hein? A interação tá boa aí, a de vocês, hein? Tem gente aí ainda? Estou vendo só o Alberto aí. O resto? Ninguém. Ninguém vai me falar o que o beta-pré faz? Ele regula a liberação de noradrenalina? Regula, aumentando ou diminuindo? Letícia? Eu acho que diminuindo. Estou errado, mas tudo bem. O que vale é participar, viu? Quem diminui é o alfa-pré. O beta-pré aumenta, tá? Muito bem. O que vale é participar. Então, o beta-pré aumenta a liberação de noradrenalina. Muito bem. Se eu usar, então, um bloqueador beta, eu vou fazer o quê? Bloqueando o beta-pré, vai sobressair alfa-pré. Aí sim eu vou ter o efeito de alfa-pré, que vai reduzir a liberação de noradrenalina. Então, utilizando um bloqueador beta, eu vou estar reduzindo a liberação de noradrenalina. Eu reduzindo a liberação de nora, eu reduzo toda a atividade simpática no pós. Agora, preste atenção. Eu reduzindo a atividade pós-sináptica, a nora, eu vou estar reduzindo o efeito tanto em beta quanto em alfa. O beta pós, ele já está bloqueado, não tá? Eu estou usando o bloqueador beta, mas o alfa estaria livre, provocando vasoconstricção. Mas por eu estar reduzindo nora, reduzindo o efeito de alfa, eu passo a ter também vasodilatação, intensificando a ação por diminuir também a angiotensina 2. Então, eu passo a potencializar a vasodilatação. E aí, a pressão diminui. Entenderam isso, gente? Vou repetir. Ok? O beta-pré aumenta
a liberação de nora. O alfa-pré diminui. Quando eu bloquear o beta, passa a prevalecer alfa-pré. E aí eu passo a reduzir a liberação de noradrenalina. Mas eu reduzo nora em todas as sinapses, inclusive aonde houver alfa. Então aí eu passo a diminuir a ligação de nora com alfa. Aonde eu tenho alfa? Nos vasos. O que o alfa faz nos vasos? Vasoconstricção. Se eu estou diminuindo a ação dele, eu passo a ter vasodilatação, redução de pressão arterial. Dúvidas? Tudo bem, gente? Entenderam isso? Beleza. Então, ok. Quarto e último mecanismo. Gente, quando se usa um bloqueador beta, você gera também estímulo na secreção de prostaglandinas, principalmente a nível renal. PG2, PGA2, PGI também. E aumentando a secreção dessas prostaglandinas, elas são vasodilatadoras. Elas aumentam a perfusão renal, elas aumentam a taxa de filtração, elas aumentam a excreção de líquidos. Isso aí contribui muito para o bom funcionamento renal e para também reduzir, né, a retenção hídrica e reduzir a pressão arterial. Ok? Então, são isso daí que faz o bloqueio beta. Então, a atividade antihipertensiva os bloqueadores beta. Redução de débito, redução da atividade da renina, bloqueio de beta-pré e estímulo da secreção de prostaglandinas no rim. Tá? Se eu perguntar na prova quais são os mecanismos antihipertensivos do bloqueador beta, se eu perguntar quais são, você vai apenas citar esses 4. Agora, se eu perguntar, explique, você vai ter que explicar cada um deles. Ok? Fica bem claro isso, hein? Tudo bem? Entenderam esses mecanismos? Sim, professor, deu para entender. Beleza, então. Então, continuando com o uso clínico. O bloqueador beta, a gente usa também no glaucoma. Por que o glaucoma? O glaucoma, gente, nós temos na que fugiu, está na ponta da língua e não sai, na pupila, né? Nós temos 2 tipos de músculo: músculo circular e músculo radial. O músculo circular, ele é responsável pela miose, pelo fechamento pupilar. O radial é responsável pela midríase, abre a pupila.
Bom, o glaucoma é um acúmulo de líquido dentro dos olhos. Entre a pupila e o cristalino, tá? Tem um líquido aqui dentro que é chamado de humor aquoso. Ele é constantemente sintetizado para lubrificar e limpar o nosso cristalino. E ele é drenado. Ele sai. Então, é sintetizado e drenado. Tá? Ele sai por umas trabéculas. Só que tem um músculo, chamado músculo ciliar, que ele controla a drenagem. E quando eu provoco miose, que é o fechamento pupilar, eu gero uma contração nesse músculo ciliar e ele abre mais as trabéculas, drenando mais líquido. Ok? Muito bem. Então, o glaucoma é um acúmulo desse líquido aqui dentro. Isso por quê? Porque a drenagem pode estar com dificuldade. Ok. Se eu usar um fármaco que estimule a miose, como existe, a gente vai ver, a pilocarpina, eu tenho mais efeitos adversos. Aí, descobrir o quê? Que esses músculos radiais, eu também tenho receptor beta, como tenho também alfa. E se eu gerar um bloqueio desses receptores beta, tá? Eu deixo de ter a midríase e passo a ter a miose. E aí, esse músculo, ele se contrai, o ciliar, e drena mais líquido, aliviando a pressão intraocular. Então, um dos colírios que é bastante utilizado em glaucoma é o timolol. O timolol é um colírio que é um beta-bloqueador em colírio. Você usa o beta-bloqueador, né, para bloquear essas fibras radiais e prevalecer as fibras circulares, mantendo mais um estado de miose e aumentando a drenagem do humor aquoso. Tudo bem? Professor, Sim. poderia repetir, por favor, a parte do glaucoma? Do que a drenagem do líquido fica dificultado e aí o resto eu acabei não pegando, por favor. Você tem a pupila e o cristalino. Tá? E aqui no meio, você acaba tendo esse líquido, que é o humor aquoso. Ele é sintetizado aqui, constantemente, para lubrificar o cristalino e limpar. Né? E ele é drenado por uns canais. Só que quem regula a abertura desses canais é o músculo, que é chamado músculo ciliar. Ele fecha ou ele abre esses canais para drenagem. Quando esse músculo ele relaxa muito, ele fecha esses canais ou diminui muito a passagem de líquido, acumula líquido aqui dentro. E acumulando líquido aqui dentro, vai aumentar a pressão dentro do olho. Isso que nós chamamos de glaucoma. Certo? O aumento de pressão por acúmulo de líquido. Tá tudo bem até aí? Entendi, obrigada.
E aí, então, o bloqueador beta, ele entra onde? Ele entra bloqueando essas fibras radiais. Ao bloquear a radial, vai prevalecer a circular, que acaba contraindo esse músculo ciliar, abrindo os canais, drenando mais líquido. E aí, diminuindo o líquido, diminui a pressão intraocular. Tudo bem, gente? Ok, Bárbara? Então, professor, quando Tudo certo, professor. Obrigada. Pode falar, Cássio. o bloqueador beta ele vai agir no músculo circular, Ele vai agir no músculo radial. Ele bloqueia o radial. Aí, devido ao bloqueio do radial, vai prevalecer o circular. entendi. E aí o circular ele também vai provocar uma contração do ciliar? Isso. Quando o músculo ciliar, o circular, ele se contrai, ele arrasta junto o ciliar. Ele contrai esse músculo. E quando esse músculo ele contrai, ele abre mais a passagem de líquido. Tudo bem? Entendi. E, por favor, qual é o nome do colírio que você tinha dito? Timolol. Timolol. Tá ok. Comercial tem o Timolol e o Timopitol. Os dois são Timolol, tá? Que é um beta-bloqueador. Tudo bem, gente? Bom, um outro uso clínico, né? O outro uso clínico. O outro uso clínico é arritmias cardíacas. O bloqueador beta, tá? Ele também é um antiarrítmico, né? Ele controla a ritmicidade. Então, alguns tipos de arritmia pode ser controlada pelo bloqueador beta. Tá? Redução da mortalidade após infarto do miocárdio. Isso eu já expliquei hoje. Ah, não, desculpa. Eu não expliquei hoje, não. Eu expliquei isso hoje, mas foi para a farmacologia 3. Ou confundindo já as bolas. Veja, quando ocorre o infarto, infartou. O que é o infarto? O infarto, né, é alguma área do coração, né, que ficou sem irrigação. Então, o coração está consumindo, a coronária, por uma obstrução ou alguma coisa, não está chegando sangue suficiente para irrigar aquela área. E aí, automaticamente, faltou sangue, faltou o oxigênio, e infartou. Muito bem. Quando ocorre o infarto, o nosso centro vasomotor, ele entende que se infartou, faltou sangue, faltou a circulação. Até aí, ótimo, é realmente isso, né? É realmente isso. Mas esse entendimento, tá, não é 100% correto. Por quê? Ele entendendo que está faltando sangue, o que o nosso centro vasomotor faz? Gera uma descarga simpática.
porque ele acha que aumentando a atividade simpática, aumentando a vasoconstricção, aumentando a pressão, aumentando a atividade cardíaca, vai chegar mais sangue lá. Só que não vai chegar, porque se a coronária está obstruída, não chega sangue. E aí, aumentou a atividade cardíaca, o indivíduo vai infartar a segunda vez. E aí a coisa complica e o indivíduo pode ir a óbito. Então, infartou. O primeiro sinal de infarto, tal, bloqueio beta. Você precisa poupar o coração, não deixar que ele aumente a atividade. Não pode. Então, você tem que usar um bloqueador beta. Todo paciente infartado usa bloqueio beta para evitar o aumento da atividade cardíaca. Ok? E isso salva a vida. Tá bom, gente? Muito bem. Um outro uso, o bloqueador beta. Só que aqui no caso, gente, não é todo o bloqueador beta, tá? É especificamente o propanolol, tá? Que é um bloqueador inespecífico, propanolol. O propanolol, ele está sendo bastante utilizado no tratamento da enxaqueca, tá? E por que isso? Não se explica muito bem, mas sabe-se que funciona, tá? Ele evita as crises, né? Mas acredita que nós temos uma microcirculação periférica e que os receptores dessa microcirculação são receptores beta-2. E os beta-2 são vasodilatadores. E a vasodilatação é que gera a cefaleia. Então, ao utilizar um bloqueador beta, o propanolol, você gera um bloqueio desses beta-2, dessa microcirculação, evitando a vasodilatação, evitando a instalação do processo de enxaqueca. Tá? Então, muitos neurologistas estão utilizando o propanolol como uma forma de amenizar as crises de enxaqueca. Tudo bem? Muito bem. Um outro uso, o bloqueador beta, que também é específico para o propanolol, não para outro. É o tremor não parkinsoniano. Esse tremor não parkinsoniano, gente, a gente chama também de tremor essencial, né? O indivíduo treme, né? É diferente do tremor parkinsoniano. E a gente faz alguns testes para diferenciar o tremor essencial do parkinsoniano. Normalmente, o parkinsoniano, o paciente, ele treme, né, em repouso. Ele está quietinho lá, está tremendo, né? E quando ele vai se movimentar, o tremor para. O essencial é o inverso. Em repouso, ele está lá quietinho, mas a hora que ele vai se movimentar, ele vai pegar alguma coisa, ele começa a tremer. Ele não consegue pegar um copo, uma xícara. Então, esse é o tremor essencial. Uma outra coisa, o teste de pôr o dedo na ponta do nariz. O parkinsoniano, ele consegue. Ele vem aqui, ele faz isso. O essencial, não. Ele vem aqui, ele não consegue. Chega aqui, ele começa a tremer, ele não consegue pôr.
Então, a gente faz esses testes, né, para diferenciar. Então, o tremor essencial, tá? O propanolol, ele ajuda muito, ele bloqueia esse tipo de tremores, tá? Então, ele é utilizado, né, para casos de tremor essencial. Além disso, ansiedade, né? Ansiedade. Mais uma vez, também, não é todo o bloqueador beta, é o propanolol, tá? O propanolol. Ele também serve para algum tipo de ansiedade, principalmente a ansiedade pré alguma coisa. Aquela ansiedade pré-exposição em público, né? Aquela ansiedade que você tem de apresentar a um seminário na frente lá da sala, né? O TCC, né? Uma entrevista de emprego, né? Enfim, onde você vai se expor, você gera aquele grau de ansiedade, né? Você gera aquele aperto, né, aqui no peito e gera tremor, né? Tremor. O propanolol, ele tira esses efeitos, tá? E dá uma sensação mais de alívio. Então, ele também é usado para esse tipo de ansiedade. Ok? Manifestações do hipertiroidismo. É o seguinte, gente. Mais uma vez, propanolol. Veja, o propanolol, ele é bastante utilizado, tá? Para várias coisas. E também para as manifestações do hipertiroidismo. Por quê? São duas razões. Uma, o hipertiroidismo, ele gera uma sensibilização de receptor beta. Tá? Então, o hiper leva à sensibilização de receptor beta. Então, quem tem hipertiroidismo tem mais tremores e tem taquicardia. Tá? Taquicardia. Então, o uso do bloqueador beta, você vai aliviar os tremores e vai reduzir a taquicardia. E por que o propanolol? O propanolol é o seguinte, em fisiologia, nós vimos, né, que o hormônio principal, o que tem o efeito fisiológico, é o T3, não é? E nós produzimos mais o T4. E o T4, a nível periférico, ele é convertido em T3. Né? Então, na realidade, o T4 ele serve como um pró-hormônio. Né? Ele é um armazenamento. Ele vai ser convertido em T3. E essa conversão é feita por enzimas periféricas, né? As iodinases. O propanolol, ele tem também a capacidade de bloquear essas enzimas. Ele bloqueia essa conversão de T4 em T3. Então, se o indivíduo está com muita... com bastante, ele está com hipertiroidismo, né? Quer dizer que você está aí produzindo muito T3. O propanolol vai aliviar as manifestações, principalmente cardíacas,
né? E vai reduzir a síntese, a formação do T3. Tudo bem, gente? Dúvidas? Muito bem. Refluxo gastroesofágico. Bom, no refluxo, gente, não é assim, né, coisa usual, né, mas pode ser utilizado. E, mais uma vez, propanolol. Por quê? No esfíncter inferior esofágico, né, a ligação esôfago e estômago, tá? O esfíncter tem lá a camada de músculo circular, e nesses músculos, tá, tem o receptor beta 2. E o beta 2, ele é o quê? É um relaxante. Então, ele tenta manter esse músculo circular, o músculo do esfíncter, relaxado. E se esse músculo fica relaxado, o esfíncter ele se abre, favorecendo, então, o refluxo. Quando você faz uso do propanolol, você bloqueando esses beta-2, esse músculo ele se contrai, fechando mais esse esfíncter, dificultando o refluxo. Ok? É essa a justificativa. Tudo bem? Marcelino, você falou de todos esses usos que a gente pode ter, mas é realmente na clínica é utilizado bastante para essas questões? Todas essas que nós falamos, sim, tá? No caso do refluxo, tá? Nem tanto, tá? Existem outros fármacos que trabalham melhor, tá? Mas para ansiedade é usado, para enxaqueca é utilizado, entendeu? No infartado é utilizado, sim, é utilizado bastante. E outra pergunta, quando você falou sobre as manifestações no hipertiroidismo, é por esse motivo que tem bastante gente com hipertensão que usa propanolol e também acaba usando levotiroxina? No caso, tá? No caso de pacientes com hipertiroidismo, ele pode vir a desenvolver hipertensão, tá? Então, o propanolol aí é o mais correto, né? Além de outros fármacos anti-hipertensivos, mas normalmente o propanolol ele é utilizado, sim, para ter essa proteção cardíaca. Principalmente se o paciente for mais idoso. Tá? Ele protege. Então, mas o uso do propanolol, por exemplo, pode levar a um hipotiroidismo? Não. Aí é o seguinte, quando o paciente tem um hipotiroidismo, tá? Ele vai fazer a reposição, então ele vai usar a levotiroxina, né? E, às vezes, o uso, tá, da levotiroxina pode, sim, induzir, né, o aumento de receptores beta. E aí, esse paciente pode ter taquicardia, pode até ter um aumento de pressão pela reposição. Então, aí, nesses pacientes, há a necessidade do uso de um bloqueador beta.
Mas, às vezes, tá, nem usam o propanolol, usam mais um bloqueador mais específico para beta 1. Tá? Mas vão utilizar sim. Entendi. Obrigado. Bem, gente? Mais alguma dúvida? Muito bem. Então, vamos lá. Gente, a nível de metabolismo, hipoglicemia em pacientes tratados com insulina por bloqueio da glicogenólise. Preste atenção aqui que nós temos duas situações. Olha, hipoglicemia e hiperglicemia, o inverso, tá? Então, vamos lá. Hipo, em pacientes tratados com insulina. Gente, o paciente que recebe insulina, tá? Ele tem, a hora que ele faz uso da insulina, a taxa glicêmica dele cai, tá? Automaticamente, o fígado, o músculo e tal, entra em glicogenólise, né? Para repor a taxa glicêmica. E aí, normalizar a glicose para não deixar ela cair muito, né? Porque senão você perde a consciência. Muito bem. Só que quem estimula a glicogenólise hepática e muscular também são receptores beta. Tá? Então, quando você faz uso de insulina e você utilizar bloqueador beta, a sua glicemia vai cair e você não vai ter estímulo para ocorrer a glicogenólise. E aí você pode mergulhar numa hipoglicemia. E o que é pior, quando você entra numa hipoglicemia, nós temos alguns sinais de alerta fisiológico. Os sinais de alerta fisiológico para hipoglicemia é taquicardia e tremores e sudorese. Mas se você está utilizando um bloqueador beta, você não vai ter taquicardia, você não vai ter tremores e a sudorese vai reduzir. Ou seja, você entra em hipoglicemia e não percebe. E isso é extremamente perigoso. Porque você pode estar dirigindo, você pode estar na rua e você vai perder a consciência. Então, isso é perigoso. Então, os pacientes que fazem uso de insulina têm que tomar muito cuidado no uso do bloqueador beta. Tem que ser muito orientado, tá? E muito bem controlado. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Então, o bloqueador beta leva à hipoglicemia no paciente tratado com insulina. Ok? Muito bem. Agora, e naquele paciente que não usa insulina? É um paciente normal. O uso crônico de bloqueador beta nesses pacientes normais pode, com o tempo, levar a uma hiperglicemia. Por quê? Porque vai bloquear o receptor beta no pâncreas. E bloqueando o beta pancreático, começa a sobressair o alfa pancreático. E o alfa pancreático faz o quê? Diminui insulina. Então, você pode vir a ter um estado de hiperglicemia por queda da insulina. Então, vejam bem, são duas situações, tá?
Hipoglicemia, quando se usa insulina. E em pacientes normais, que não usa nada, você pode gerar hiperglicemia por bloqueio beta pancreático. Tudo bem? Observação. Em pacientes, então, com risco à hipoglicemia, a administração do bloqueador beta é perigoso. Foi aquilo que eu falei. O bloqueador beta mascara as manifestações da hipoglicemia. Ok? Muito bem. Alguns efeitos colaterais do uso de um bloqueador beta, gente. Insuficiência cardíaca. Obviamente que você usar um bloqueador beta, você não vai gerar uma insuficiência num paciente normal. Mas aquele paciente que já tem uma certa tendência, né, a ser insuficiente, você vai precipitar mais rápido o aparecimento. Bloqueio atrioventricular. Gente, o receptor beta a nível cardíaco, ele aumenta a força e aumenta a frequência. Se ele aumenta a frequência, ele interfere na condução de estímulo cardíaco. Então, se o paciente já tem algum comprometimento, alguma arritmia, né, por bloqueio, o bloqueador beta vai intensificar e pode até dar um bloqueio atrioventricular. Então, ele gera a parada cardíaca. Né? Lembra aquela microcirculação periférica que tem o beta-2? Eu, usando o bloqueador beta, eu posso ter, então, o bloqueio desse beta-2 periférico e eu passo a ter vasoconstricção periférica. Normalmente, quem usa o propanolol tem mais extremidades frias, ponta de dedo, ponta de orelha, de nariz, né? Por falta de circulação. Então, fica mais as extremidades frias. Broncoespasmo. Tá, você pode ter. Em quem? Em paciente asmático, né? Em paciente normal, dificilmente você vai sentir alguma coisa, tá? Mas aquele paciente já propenso a ter algum tipo de broncoconstricção, o uso de um bloqueador beta pode precipitar aqui o broncoespasmo, a contração brônquica. Bradicardia. Você pode ter, né? Vai bloquear o beta-1 cardíaco, você pode ter uma bradicardia, sim. Tá? Você pode ter. A hipoglicemia, a gente já falou, né? No caso de pacientes que fazem uso de insulina. Hipotensão, ele é um antihipertensivo, ele pode gerar, sim, uma hipotensão. Fadiga, gente. Fadiga. Por que fadiga? Gente, lembram que o músculo esquelético, a circulação do músculo esquelético é beta-2. Eu tenho lá o beta-2, né, que faz a vasodilatação desses vasos do músculo esquelético. Quando eu uso um bloqueador beta, principalmente o propanolol, eu estou bloqueando esses beta-2. E eu passo a ter uma vasoconstricção nesses músculos. E aí eu vou diminuir a circulação, a irrigação, a nutrição para esses músculos. Então, esse paciente passa a ter falta de irrigação, ele entra em estado de fadiga mais rapidamente. Ok? É normal isso.
Agora, pesadelos. Isso acontece insônia ou pesadelos, né? Com os bloqueadores beta lipossolúveis. O propanolol é um lipossolúvel. Então, se o paciente que começar a usar um bloqueador beta e vir falando, nossa senhora, eu tenho pesadelo toda noite, eu tenho dificuldade para dormir, então é melhor substituir o tipo de bloqueador beta. Porque existe o bloqueador beta mais hidrossolúvel. Então, você substitui um lipo por um hidrossolúvel e você vai amenizar ou até retirar completamente esse tipo de efeito. Ok? Cuidados e possíveis efeitos clínicos. Gente, quem usa bloqueador beta, não pode suspender o tratamento de forma abrupta. Você tem um perigo muito grande de angina de peito e arritmias. Isso é perigoso. E por que a suspensão abrupta pode levar a esse tipo de efeito? Por quê? Se eu suspender o uso do bloqueador beta de forma brusca, eu posso ter essas complicações. Angina, arritmia, posso ter até um infarto. Por quê, gente? Ninguém vai falar nada, né? Que legal. Teria alguma relação com a sensibilização ou dessensibilização dos receptores? Quando você usa um agonista, você tem o quê? Sensibilização. Não, ao contrário. Cássio. O agonista, você tem dessensibilização. E quando você usa um antagonista, que é o caso do bloqueador beta, antagonista, você gera sensibilização. Isso, verdade. Então, quando você vem utilizando o bloqueador beta, você vem sensibilizando. E se você interromper, então, o tratamento de forma brusca, você vai ter um número de receptores beta muito alto. E todos eles vão ficar livres, ativos. E aí você vai ter uma hiperatividade cardíaca. Daí você pode vir a ter angina, o infarto, arritmia, por excesso de receptor beta ativo. Ok, gente? Entendido isso? Então, eu tenho que interromper de forma gradativa para reverter a sensibilização. Essas outras atividades aqui é menos importante, a não ser a gravidez, né? Que o bloqueio beta pode reduzir a síntese de progesterona, tá? Então, isso daqui é complicado, tá? E diminui o fluxo lacrimal, né? Vai chorar menos, tá tudo bem. E com isso, gente, a gente termina o uso do bloqueador beta. Vocês viram que o bloqueador beta é muito importante, é usado para muitas coisas. Deu para perceber isso? Deu sim.